Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje num dia especial, porque é feriado aqui no Brasil, então nesses dias normalmente a gente baixa um pouco a poeira, a gente começa a prestar atenção em coisas que estão mais próximas da gente, e nada como um dia como esse para a gente prestar atenção nas situações que estão acontecendo na nossa realidade aqui no nosso país. Hoje, nós estamos vivendo um feriado bem melhor do que o feriado do ano passado, porque nós conseguimos nos livrar de uma coisa muito ruim que estava acontecendo no nosso país. Isso não é pouca coisa. Eu leio sempre os comentários que vocês postam aqui no nosso portal, e outro dia um me chamou bastante atenção, de um inscrito aqui do nosso portal, que disse que votou em Lula não foi para chegar ao paraíso, mas foi para fugir do inferno. Eu achei essa metáfora muito interessante porque nós conseguimos de fato fazer isso, conseguimos escapar do inferno. Porque a figura do ex-presidente da República, por mais que ele ainda esteja no noticiário, percebam que ele não está no noticiário por nenhuma situação positiva em relação a ele. Ele está respondendo a uma série de acusações, uma série de crimes que ele será responsabilizado. O noticiário em relação a ele está muito negativo. A primeira alcunha que é colada em Bolsonaro, quando o nome dele aparece, é a alcunha de ladrão. Isso não é uma coisa positiva, convenhamos. Então ele não pode mais interferir na máquina administrativa aqui do nosso país. Ele não pode mais fazer mal concretamente. Ele não pode assinar um decreto, mandar um projeto de lei, ele não pode nomear pessoas, exonerar pessoas, não pode coordenar mais políticas públicas, ele não pode mais nomear insanos para destruir a nossa paz de espírito, o Estado brasileiro, o futuro da nação. Não. E isso não é pouca coisa. Agora, chegamos ao paraíso? Não. Nós temos que construir caminhos para a gente chegar a um país muito melhor do que o país que nós temos hoje. E aí, nós estamos hoje diante de uma condição onde cada um de nós tem condição de ajudar com que tenhamos um mundo melhor, apesar de tantas coisas que nós estamos vendo ao nosso redor. E hoje eu quero trazer para vocês algumas reflexões nesse nosso feriado, para mostrar algumas situações que passam despercebidas e também como a gente tem que continuar a lutar contra os insanos, contra as pessoas que, embora não estejam com poder nas mãos, elas são capazes de criar muitas dificuldades e muitas situações insanas que nos perturbam. Bom, vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando aqui pela primeira vez a se inscrever aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários, enfim, todos os dias eu abro um chat aqui para bater um papo com vocês entre 5 horas e 5 e meia. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui o nosso espaço, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, é impressionante como é que nós estamos tendo dificuldades de lidar ainda com o universo paralelo. O pessoal do terraplanismo político e os vigaristas terraplanistas, né? E os que são terraplanistas justamente porque são vigaristas. Enfim, um desses personagens é um dos filhos do ex-presidente da República. Ele postou um tweet, e a gente vai concatenar esses temas todos, que diz o seguinte: o cara quer inviabilizar o Brasil economicamente. O cara vai quebrar o país na canetada. Tudo que o presidente Bolsonaro construiu e preservou junto à sua equipe econômica, ele quer destruir em um ano. Gente, eu pergunto para vocês, o que foi que o ex-presidente da República construiu para a economia do cidadão brasileiro? Qual foi o cidadão brasileiro que se deu bem no governo Bolsonaro? Qual é o trabalhador que se deu bem no governo Bolsonaro? Qual o microempresário que se deu bem no governo do Bolsonaro? Então, é um mundo de figuras que são criminosas, né? São imbecis conscientes, que ostentam essa imbecilidade e contaminam outras tantas pessoas aqui no Brasil. Vamos ver a contradição dessa gente, porque esse tipo de post que ele fez depõe, o do Flávio Bolsonaro, depõe contra o pai dele, né, no final da história. Vamos ver o que ele postou aqui, vamos ver se faz sentido. Essa taxa de juros é incompreensível para o desenvolvimento do país. Nós vamos ter que encontrar um jeito de que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros. Não é compreensível porque nós não temos inflação de demanda. Não existe inflação de demanda no país. Então, o inteligente, entre aspas, coloca um vídeo do Lula metendo a pancada na taxa de juros.
E aí, o que acontece segundo a última pesquisa do IPEC que lida com esse assunto? Aliás, a pesquisa Datafolha. 80% dos entrevistados afirmam que Lula age bem ao pressionar pela queda de juros. Então, esse é um recado muito importante para que o presidente da República atual ele continue a centrar fogo nessa questão. E aí vai o Flávio Bananinha, ou Flávio Chocolate, irmão do Bananinha, e levanta uma questão dessa. Uma questão que é para justamente o presidente da República atual atacar essa questão. E aí a gente, como não pode descansar no combate contra as insanidades, hoje eu estou vendo aqui um post do outro Bolsonaro, o Dudu Bananinha. Vereador Paulo Chuchu, de São Bernardo do Campo, consegue guarda armado em escola. Parabéns também ao prefeito. Então o Dudu Bananinha, ele está colocando como plataforma aqui no Brasil que tenhamos um guarda armado em cada instituição de ensino aqui no nosso país. Bom, vamos ver se isso faz sentido, né? Deixa eu tirar aqui o Chuchu da tela e ver esse editorial aqui do Jornal Globo de hoje, né, que está tocando nesse tema. Aliás, é o tema que tem mexido com a cabeça de todos nós quando a gente vê uma situação dentro de uma escola, né? Evitar massacres em escolas exige mais do que improviso. O governo deveria tentar entender fatores que levam às tragédias para adotar políticas públicas consistentes. Gente, o problema é colocar guarda armado na escola, o problema é proteger a escola, ou o problema está anterior, está na mente de uma sociedade que está adoecida, numa sociedade que de repente acordou com uma seita cristalizada entre nós aqui, que prega o ódio, o preconceito, a virulência, a ignorância e a cretinice ostentação. Alguém que inspirou essas pessoas que fazia o discurso o tempo todo da violência, de se resolver as questões na base da bala. É isso que é o problema ou a questão está em colocar guardas armados na escola de uma maneira geral? E aí eu fui fazer um levantamento, eu descobri o seguinte: no Brasil existem 113 mil escolas infantis, 123 mil escolas no ensino fundamental, 30 mil escolas no ensino médio, 3 mil instituições de ensino superior, e aí são universidades com várias unidades, então a gente pode multiplicar isso por vários ambientes, né? Vários espaços, e 70 mil creches, isso dá 340 mil unidades de ensino. As Forças Armadas do nosso país têm 356 mil homens, Exército, Marinha e Aeronáutica. Se a gente colocasse todos os militares, os generais, coronéis, tenentes, sargentos, todo mundo, cada um em uma escola, a gente não teria Forças Armadas aqui no nosso país. Inteligente esse Dudu Bananinha, né? Onde é que você vai arrumar um exército de quase 400 mil homens e isso resolveria o problema? Bom, mas é isso que está na mente dessas pessoas, né? Aqui teve uma coluna aqui, voltando um pouco ao assunto anterior, acabei deixando passar em brancas nuvens, né? Coluna aqui também da Vera Magalhães, né, que é uma colunista, enfim, está aqui com a opinião que diz: futuro de Lula depende de Banco Central e Congresso. Pois bem, é isso mesmo. Então, não tem como o presidente Lula deixar esse tema de lado. Vai ter que enfrentar essa situação. Isso aqui, gente, porque senão ele vai ficar refém. Como é que pode um governo não ter a condição de determinar a política econômica do seu país? Ficar dependente de meia dúzia de paus mandados do sistema financeiro dentro do Banco Central. Os imperadores perpétuos do nosso país. Gente, isso é uma distorção numa democracia absolutamente inconcebível. Então, não tem como o presidente Lula fazer um governo que nos faça pensar num dia, em termos de um Brasil que seja um paraíso, com as mãos e os pés completamente atados. Bom, esses aqui são os números aqui do Brasil, né? Temos 406 mil policiais militares da ativa. Se a gente lembrar que são plantões, né? São turnos que os policiais têm que desenvolver, nós teríamos que dividir esse número aqui pela metade, né? Para 203 mil policiais por turno. Então não seriam suficientes, né, para preencher todas as unidades escolares aqui no nosso país. E temos 356 mil militares ativos das Forças Armadas. É uma gente sem
noção total, né? Mas isso para tentar distrair a sociedade, porque o papai está enrolado pra caramba, né? Papai Bolsonaro deve ser indiciado por peculato no caso das joias de 16 milhões. Apesar de a gente ver pessoas, ainda nas redes de ultradireita, dizendo que o Bolsonaro vai escapar dessa. Uma delas é a Rádio Jovem Pan, que pegou aqui o Daniel Dantas do antagonista e parece que contratou o Daniel Dantas, né? Ele está fazendo aqui a profecia, eu vou deixar registrado aqui para a gente ver no final da história quem é que acertou a profecia. Ele diz aqui que o Bolsonaro vai escapar. Será? O que o Humberto Costa está falando? É o contrário, né? Quem está, de fato, envolvido nessas investigações diz para mim que as chances de indiciamento são pequenas. Pode haver o indiciamento? Pode, mas as chances do indiciamento do Bolsonaro são pequenas. A responsabilidade deve ficar mesmo por conta do ministro, do seu assessor. E beleza, então o Bolsonaro vai colocar a culpa toda no Bento Albuquerque, no Almirante, nos outros, vai escapar ileso. Só que, e as joias que estavam na casa do Nelson Piquet? E as que foram flagradas anteriormente? Isso tudo não está sendo levado em consideração? O crime de peculato ele deixou de existir no Código Penal brasileiro? Gente, não tem escapatória. Vamos dar tempo aqui ao tempo, vamos acompanhar os noticiários das próximas semanas, que vocês vão ver só os depoimentos do Bolsonaro, enfim, como é que os juristas vão analisar essas questões todas, e se existirá alguma alma aqui no nosso país que diga que os crimes que já estão materializados não são suficientes para o Bolsonaro ser incriminado. Bom, a Polícia Federal, Bolsonaro diz que mobilização para resgatar joias visava evitar crise diplomática. A imprensa está dando uma bobeira nisso gigantesca. Por quê? Porque não há nenhum registro que essas joias tenham sido enviadas formalmente aqui no nosso país. Está claro que eram o produto de um pagamento de corrupção ou de um outro crime, que precisa ser identificado. O crime tem, só precisa agora saber qual é o crime. Então, se elas não entraram oficialmente, se não veio pelo protocolo, por que haveria um vexame de algo que foi dado por baixo dos panos ser descoberto e ser colocado de uma forma legal para ser leiloado aqui no nosso território, né? Aliás, o governo atual tem que fazer também gestões no sentido de identificar como é que essa muamba chegou aqui no nosso país, né? Tem que se ter alguma ação diplomática para se saber da Arábia Saudita quantas joias, quantos presentes foram dados oficialmente ou extraoficialmente para altos servidores da República Brasileira. Qual o problema de se fazer esse tipo de questionamento diplomático? Nós estamos com uma questão interna aqui, que precisa ser esclarecida, e não tem nada de anormal, não tem nada de milindre nessa história, não. Então, compete também ao governo atual ajudar a esclarecer essas questões, se já não estiver fazendo isso, né? De repente está rolando já algum tipo de perguntas, né, de questionamentos, que já são de conhecimento da Polícia Federal e que nem o ex-presidente da República tinha conhecimento. Gente, a pecha de ladrão já está absolutamente lançada e sobre essa questão é que a gente vê os filhotes do Bolsonaro não entrando nesse questionamento. Mas não vai dar para escapar, não. Vamos aguardar aqui, nós temos acertado muitas previsões, muitas análises, eu acho que a gente vai cravar essa novamente. O ex-presidente da República não tem como escapar do peculato, não. Tá bom? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mais tarde a gente se encontra. Tchau!